Meu convidado do Carona de hoje tem 9 finais de Liga Nacional de Polo Aquático e com certeza é um exemplo para muita gente. Tudo bem? Tranquilo, bem-vindo. Tudo jóia? Tranquilão? Bom. Rudá, bem-vindo, muito bom conversar com você. Eu preciso saber um lugar que você tem uma memória, uma lembrança. A maior memória minha aqui, acho que é o Jundiaense Sede Central ali. Então vamos até lá e aí quando chegar lá a gente fala sobre. Quando é que o polo aquático entrou na sua vida? Então, na verdade o Clube Jundiaí está bem inserido nisso, né? Através do Ernesto, professor Ernesto, que eu comecei aqui em Jundiaí em 99, mas meu irmão começou em 97, então eu tive influência do meu irmão. E meu pai foi atleta de polo também lá em Bauru. Olha só. Então eu acompanhava os treinos do meu pai lá no antigo BAC, né? Bauru Atlético Clube. Clube que também começou, o Pelé começou a jogar futebol. Então eu acompanhava lá em 92, 93, e aí quando mudamos para Jundiaí em 94, meu irmão entrou aqui no polo com o Ernesto já em 97, e em 99 eu fui arrastado pro polo. É muito engraçado porque eu vejo você jogando polo, e eu via seu irmão jogando polo também, e a impressão que eu tenho é que é tudo muito fácil, assim, e obviamente não é. Eu comecei o polo, mas tarde, assim, pros parâmetros de Europa e de hoje em dia aqui em Jundiaí, tem criança que começa com 3 anos, e eu comecei com 12, então eu tinha dificuldade no nado, então eu não sabia nadar, eu entrei direto no polo, que é uma coisa também que dificulta bastante ao longo da vida de atleta, né? Tá. Porque você não tem técnica de natação perfeita, e aí para treinos muito intensos de natação eu acabo tendo que fazer mais força do que os outros atletas. Mas o Ernesto tornou tudo muito natural, porque ele, ao mesmo tempo que ele me ensinava a jogar polo, me ensinava, que para mim é o mais importante, gostar do polo, ele me ensinava a nadar. Então eu sempre fui, como eu tinha meu irmão treinando à noite com a equipe dele, com o adulto, eu ficava das 4 da tarde até as 10 da noite no Clube Jundiaense. A gente descia, ia embora junto para casa, né? Morava na casa da minha avó nessa época. E aí, como eu tinha que esperá-lo até as 10 da noite, eu ficava lá. Mas aí, depois de 2 anos, mais ou menos, eu comecei a treinar com adulto. O Ernesto colocou para treinar com adulto também. E aí a evolução foi muito rápida, assim. Hoje em dia, eu treino 6 horas por dia, mas é totalmente diferente, né? Um esquema super profissional. E tem um tempo de vida útil, por exemplo, para os jogadores? A gente sabe que futebol, sei lá, 37 anos, não sei, até uns 40 anos. Cara, depende muito, viu? Também. Depende muito se o cara se cuida, o tanto que o cara treina, se o cara joga profissionalmente, se o cara tem uma estrutura boa. Eu tive a sorte de entrar no SESI em 2011 e ter uma estrutura física e profissional, né? Excelentes profissionais. Então eu consigo, e eu também sou um cara que me cuido, eu me alimento super bem, eu me cuido, eu não bebo, não fumo. A gente tá passando pelo Clube Jundiaense aqui na Sede Central. Eu queria, na verdade, falar, já que a gente já falou sobre o polo aquático, eu queria falar sobre o Ernesto, que você já citou aqui. Eu queria que você falasse quem é o Ernesto e por que ele é tão importante na vida de quem fez o polo aqui no Clube Jundiaense. Cara, o Ernesto começou com polo aqui em 86. Ele começou sem saber nada de polo. Isso já é uma coisa que é de se inspirar, né? E ele começou estudando e correndo atrás das coisas. Ele sempre foi um cara que correu muito atrás das coisas, assim. Ele era muito diferenciado nesse aspecto. Ele é um cara que ele formou muito atleta, mas eu acho que o diferencial dele não foi ter formado atleta. Ele formou muitos seres humanos do bem, assim, sabe? Pergunta para as pessoas, o que é o Ernesto para você? Eu acho que todo mundo vai responder a mesma coisa, que é um cara, foi um paizão. Foi um exemplo, uma referência fora da água. Eu, como não tive... Meu pai faleceu em 2008, então eu tive a referência como pai pelo Ernesto também. Então, pra mim, cara, é sem palavras pra ele, assim. É um cara que faz muita falta. Você teve uma vida também muito próxima aos seus irmãos. Vocês sempre foram muito juntos, né? A gente perdeu nossa mãe muito, muito cedo, e aí a gente acabou ficando juntos, eu, a Tainá e o Raoni, e a gente se cuidava, né? E eu, como era o mais novo, minha irmã era minha mãe e meu irmão era meu pai, assim. E aí, muitas vezes meu irmão teve que sair, foi para São Paulo, foi morar em São Paulo para fazer Mackenzie. E a minha referência como homem era o meu irmão e o Ernesto, né? Eram as 2 pessoas mais próximas que eu tinha. Então, quando meu irmão estava longe, eu tinha o Ernesto como referência. Tive vários amigos que me ajudaram nesse processo também, até de luto da minha mãe e do meu pai. Mas eu acho que os 2 mais importantes foram o meu irmão e o Ernesto também. Você acha que você chegou num ponto que você queria na sua vida? Você imaginava que você fosse tão longe assim? Não imaginava. O esporte me deu muito mais do que eu esperava. Então, eu nunca imaginei jogar uma Olimpíada, por exemplo. Era um sonho que era aquele sonho que você fala, vou ter que nascer de novo em outro país, talvez, pra realizar esse sonho. E eu acabei... A gente tem muito esse complexo de vira-lata, né? De achar que a gente não vai conseguir chegar e fazer o que a gente gosta e o que a gente sabe, né? Sim, e por mais que aquela ideia seja impossível, o polo aquático é um esporte coletivo, então não depende só de mim. Eu posso treinar um absurdo que não depende só de mim. Porém, a gente tem que acreditar, né? Porque se é nosso sonho, se a gente não acredita... A primeira coisa para realizar é a gente acreditar. Foi uma coisa que eu
comecei a trabalhar na minha cabeça, e aí em 2010, quando eu estava na Europa, quando o Brasil foi escolhido para ser sede dos Jogos Olímpicos. Aí o sonho já virou mais possível, por quê? Porque o Brasil tinha a vaga por ser país sede. Então eu comecei a trabalhar aquilo na minha cabeça, falei, desses próximos 6 anos eu vou trabalhar para isso, para ir para os Jogos Olímpicos. Eu abdiquei de tudo para realizar esse sonho. Eu lembro que eu falar pro meu irmão, falei, ó, me desculpa, mas eu preciso guardar minha energia para isso. E eu acho que é uma escolha que você faz que é muito dura, hoje faz muito sentido para mim. Eu faria de novo, minha família sempre me apoiou, nunca ficaram contra mim nem nada. Tentei fazer a gente viver esse sonho junto, assim. E hoje eu olho para trás e falo, cara, eu periguei de, sei lá, ficar longe da minha família, deles brigarem comigo para realizar meu sonho. Mas eles sabem que aquilo era importante para mim, né? E como a gente sempre foi muito unido, eles entenderam e me apoiaram o tempo todo, assim. Rodar, eu agradeço a você, muito obrigado por ter vindo nessa carona. Eu que agradeço, Márcio. Eu acho que a história tá aí para ser contada e para servir de motivação para muita gente, né? A gente usa o exemplo para tentar, de repente, aquela faísca, aquela criança que está precisando de uma motivação. É muito difícil, o esporte é difícil, a vida é difícil, mas a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, a gente tem que começar o mais rápido possível a fazer as coisas, porque ficar parado não é da vida, né? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu. Valeu você, cara.